O Pacto pela Democracia, uma coalizão que reúne mais de 200 organizações da sociedade civil, avalia que o segundo mandato de Donald Trump à frente dos Estados Unidos representa o fortalecimento do processo de tirania em curso atualmente ao redor do planeta, bem como o fortalecimento dos movimentos de extrema-direita globais. Analistas políticos dizem que a eleição de Trump revela o fôlego de articulação da extrema-direita que já acontece há cerca de 15 anos ao redor do mundo. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o coordenador de Advocacy da coalizão Pacto pela Democracia, Arthur Melo, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Arthur. Eu que agradeço, muito obrigado, Jefferson, muito bom dia a todos e todas, um prazer estar aqui. Como é que o Pacto pela Democracia avalia o impacto do segundo mandato de Donald Trump? Assumiu o governo em cerimônia ontem, não é? Nesse fortalecimento de movimentos de extrema-direita ao redor do mundo, Arthur. Olha, a gente vê com uma preocupação. A gente vê que a reeleição do Donald Trump, nos modelos que ela se deu, ela dá fôlego para a articulação de extrema-direita internacional, né? O poder e a influência dos Estados Unidos nesse movimento global, ele inspira e fortalece as lideranças e campos políticos da extrema-direita no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A gente vê, né, a gente já tem visto isso acontecer. Aconteceu em 2016 com a eleição do Trump e depois com a eleição do Bolsonaro em 2018. A eleição do Biden acontece em 2020 e a eleição do Lula acontece em 2022. A gente tende a ser um reflexo do que acontece, principalmente nas eleições dos Estados Unidos, e a gente vê que o Trump volta ainda mais raivoso, com ainda mais desejo de vingança àqueles que ele considera que traíram ele na tentativa de golpe que ele tentou em 2021. Então a gente tem olhado para tudo isso com muita cautela. Em que medida você acha que a reeleição de Trump pode influenciar políticas internas aqui no Brasil, dado o histórico de alinhamento, né? Parceria entre os dois países em questões ideológicas? Olha, a gente tem, e aí vale o ouvinte aí da tarde dar uma pesquisada num cara chamado Steve Bannon. Quem que é esse Steve Bannon? Ele é um grande marqueteiro do autoritarismo de extrema-direita internacional. E o Steve Bannon, antes de ontem, estava nos Estados Unidos, estava conversando ali com alguns apoiadores, inclusive ele faz ali um gesto nazista e logo depois chama um membro da família Bolsonaro para subir no palco e fala que o que está acontecendo aqui no Brasil é uma ditadura que pode se comparar aos tribunais nazistas e etc. E a gente vê também alguns membros da extrema-direita brasileira que, obviamente, não tiveram prestígio nenhum ontem na posse do Donald Trump, mas que tem uma certa interlocução com pessoas de destaque da administração de Donald Trump. Então a gente imagina que isso possa afetar, sim, não só com inspiração e que agora com fôlego, com eles conseguindo fazer trocas, mas também até talvez com financiamento, talvez com a gente entendendo como é que essas organizações, como é que o poderio, não só bélico, mas cultural também dos Estados Unidos, pode começar a afetar agora as relações internas, as relações domésticas aqui do Brasil. Pelo que a gente viu na comitiva, na extensa comitiva de figuras, né, ali entre parlamentares e subcelebridades de internet que estavam ontem na posse do Donald Trump, a gente vê que a extrema-direita toma um fôlego, se anima e agora se prepara para usar a mesma metodologia autoritária de desconfiança nas regras eleitorais, de tentar assumir o controle da administração eleitoral e também de se anistiar. Todo esse modelo que foi usado para o Trump conseguir ser eleito agora nos Estados Unidos, eles vão tentar repetir essa fórmula no Brasil. Bom dia, Arthur. Ernesto aqui. Arthur,
Lembrando um pouquinho aqui da história, final do século XIX, uma teoria do espaço vital, né, viabilizou a reunificação do antigo Império Alemão, e essa teoria, depois da Primeira Guerra que devastou a Alemanha, foi reivindicada pelo Hitler, né, e tem alguns pontos de coincidência aí, eu queria pedir tua opinião. Em nome dessa coisa do espaço vital, Hitler invadiu a Tchecoslováquia, a Áustria, a Polônia, e aí o couro comeu, Segunda Guerra Mundial. Agora o Trump faz um discurso parecido quando ele fala das ambições dele em relação à Groenlândia, até mesmo ao Canadá. E a referência que ele faz à Groenlândia é muito parecido, me pareceu muito semelhante a como Hitler se referia à Ucrânia na época, como se fosse um território vasto demais, fértil demais, para ser de pessoas que ele considerava inferiores, um povo que ele considerava inferior, e que, portanto, ele se achava no direito de invadir e ocupar para que os alemães nunca mais passassem fome. O Trump deu algumas pistas, alguma coisa muito parecida, e falou, inclusive, de não empobrecer os americanos cobrando mais imposto, mas sim enriquecer os americanos cobrando imposto de outros países. E, sem nenhuma cerimônia, o Elon Musk fez uma saudação idêntica à que era característica dos nazistas. É só delírio da minha parte ou tem alguma coincidência histórica que enseje preocupações? Não, a gente tem também essa preocupação aqui no Pacto pela Democracia, e isso se repete de forma internacional. Tem um termo que muitas vezes dentro da comunicação, dentro da ciência política, as pessoas chamam de apito de cachorro, né? O que é o apito de cachorro? É aquele apito que quando você assopra, só os cachorros conseguem ouvir. Então, esse apito de cachorro seriam sinais, gestos, falas, que só um certo grupo de pessoas conseguiria entender. O que tem acontecido na gestão Trump, o que tem acontecido, não só na gestão, mas o que aconteceu durante a campanha, e o que aconteceu também aqui durante o governo Bolsonaro, com falas, com gestos dessa ala fascista, neonazista, não são apitos de cachorro, né? São buzinas de navio, né, por assim dizer. É muito alto, é muito claro, é para todo mundo ouvir o que eles estão querendo dizer. Quando o Elon Musk faz aqueles gestos, quando o Steve Bannon, logo depois de falar que agora o interesse desse grupo autoritário é entrar nas eleições da Alemanha, especificamente, e faz aquele gesto com as mãos, inclusive logo antes de chamar o Eduardo Bolsonaro para o palco, a gente vê que essas similaridades não são coincidências. E a gente viu aqui também uma série desses chamados apitos de cachorro na comunicação da gestão passada, e a gente continua vendo isso acontecer. Mas as similaridades, elas realmente existem, né? Essas questões, né, de tentativa de golpe, não conseguir depois se eleger por vias democráticas para tentar destruir a democracia por dentro, isso se repete em vários regimes ao longo da história, não foi diferente com Donald Trump. E aí a gente tem visto nos últimos 15 anos, a ciência política tem visto esses líderes autoritários pipocarem no mundo inteiro. E aí, eu acho que vale para quem está ouvindo a gente entender o que quer dizer esses líderes autoritários, o que essas pessoas têm em comum. O que tem em comum na Hungria, nos Estados Unidos, aqui na extrema-direita do Brasil, na Venezuela, na Rússia, enfim. A gente pode falar de demonizar e deslegitimar uma oposição política, enfraquecer a independência de tribunais, tentar demonizar o papel da imprensa e da mídia, que é tão importante, tentar calar a sociedade civil. O Pacto pela Democracia é uma coalizão de mais de 200 organizações de sociedade civil. E a gente vê que no mundo eles tentam calar as ONGs, as universidades, os centros de pesquisa, atacar as regras eleitorais, enfim. Então, essas características têm que acender um sinal de alerta. Tudo que o Trump tem se mostrado e se colocado vão nesse sentido, e a gente vê isso ecoar aqui no Brasil. Só para terminar aqui minha resposta, de como que isso acontece no mundo inteiro, ano passado o Congresso Nacional se debruçou sobre temas centrais para essa agenda antidemocrática. Um primeiro foi o tema da anistia às pessoas que tentaram
cometer um golpe de Estado no Brasil, que foi o que o Trump assinou ontem. O Trump, vai lembrar, o Trump anistiou aquelas pessoas que ainda estavam presas por causa do 6 de janeiro de 2021, que aconteceu lá. E eles tentaram também acabar, e um jeito basicamente boicotar e de impedir o trabalho da justiça eleitoral, voltando com discussões que até em algum momento podem ser válidas, mas de um jeito que não deixariam as eleições de 2026 correr com tranquilidade. Então, eu acho que você fez uma ótima relação histórica, e isso vai se repetindo, né? Primeiro como tragédia e depois como farsa, mas a gente também tem que entender que isso está acontecendo muito rápido e no mundo inteiro. E se nós, como sociedade civil, não fizermos trabalho articulado junto com vocês da imprensa, junto com os tribunais, a gente pode ser atropelado por essa onda autoritária. Mas você falou imprensa, sociedade e tribunais. Me parece uma trinca muito atacada, sobretudo aqui no Brasil, nos 4 anos do governo Bolsonaro, e o Trump parece com muita, como você falou, com muita sede de vingança, né? De que maneira você acha possível haver essa articulação, considerando que esse é um fenômeno, como você pontuou muito bem, que não está rolando isoladamente aqui ou nos Estados Unidos, mas é um fenômeno mundial, né? De que maneira esses elementos conseguem se articular, considerando que uma parte do que a gente pode chamar de imprensa ou de grande mídia também faz parte dessa coalizão do outro lado. Já vista a presença do Jeff Bezos ontem lá e de todos os grandes CEOs das empresas de tecnologia, mas ele como dono também do Washington Post, né? E tem o Murdoch, enfim, grandes empresários do setor de comunicação tradicional também têm suas relações com essas empresas, né? A gente tem esse fato novo que cada vez mais esse campo digital tem sido dominado e tem flertado com a extrema-direita. Eu acho que quem começa isso ali, a gente pode dizer que quem escancara essa porta é o Elon Musk, né, a partir da compra do X, antigo Twitter, e agora você vê isso se espalhar pelo campo digital, com as plataformas como a Meta, dona do Facebook, dona do Instagram, dona do WhatsApp. Você vê o próprio Google, então lá, você vê o Tim Cook, o CEO da Apple, estando presente ali, e eles estavam presentes na parte de trás, assim, falando, nós somos o time... Primeira linha de atrás, né? Isso é uma preocupação, porque essas pessoas, elas não são como os donos de jornal, os donos da imprensa, que até podem ali ter sua linha editorial, colocar um comentarista e não colocar outro. Eles são pessoas que... As pessoas vivem dentro dessas plataformas. Eles podem escolher o que você tem ou não direito a ver, o que você tem ou não direito a comprar, o tipo de informação que você tem direito a ver e quem pode estar nessas plataformas a partir dos seus próprios desejos. Tem uma teoria que tem dominado internacionalmente do tecnofeudalismo, que a gente está voltando para esse lugar, onde a gente basicamente tem essa permissão de habitar esse espaço, a gente produz conteúdos para esses senhores e eles nos dão o direito de viver ou não, de comprar ou não, de usufruir de como a gente vive, né? E como a gente vive. Acho que tem um espaço muito interessante que toda vez que a gente começa, a gente tem conversado muito com a imprensa sobre isso, e toda vez que a gente fala sobre regulação das plataformas digitais, que é um tema que a gente precisa voltar a discutir, porque é uma indústria como qualquer outra, toda vez eu termino com, pessoal, se você quiser saber mais, entra lá no nosso Instagram, @Pacto pela Democracia, porque é o espaço que a gente tem para se conectar, para conversar com as pessoas, mas isso não pode ser feito, com certeza, de forma acrítica. Mas, rapidamente, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente precisa conversar mais com as pessoas, a gente precisa convencer as pessoas e a gente precisa não se furtar de fazer esse trabalho de responsabilização de qualquer pessoa que tenta atacar o Estado Democrático de Direito. E aqui, vale a gente reafirmar aqui, o Pacto pela Democracia
é uma coalizão de 200 organizações plurais, do Brasil inteiro, cada um que pensa do seu jeito, cada um de um espectro político dentro do campo democrático. Pessoas que olham para o resultado das urnas e não vão questioná-los, vão entender o que aconteceu e se venceu, venceu, se não venceu, se reorganiza e tenta disputar a próxima, que é o que acontece dentro da democracia. E aqui a gente entende que o autoritarismo, seja ele de qual campo for, ele precisa ser combatido para que a gente consiga fazer essa disputa política que é saudável, que é interessante, não importa de qual lado você está, esse direito ao falar, o direito ao voto, o direito de participar, ele é importante. E essas pessoas que estão cada vez mais dominando não só a nossa política, mas também nossa economia, também a nossa imprensa, e criando, inclusive, espaços de manutenção e de autopreservação dentro, inclusive, do judiciário, dentro desses lugares que sempre foram lugares de respiro para a democracia, essas pessoas não podem prevalecer. O que tem que prevalecer, o que a gente conseguiu fazer prevalecer a partir do dia 8 de janeiro aqui no Brasil, foi a democracia. Mas mesmo assim a gente vê que cada vez mais as pessoas têm relativizado a tentativa de golpe. A gente precisa fazer a responsabilização dessas pessoas e seguir com a confiança que o processo democrático, com as reformas que a gente propõe, com as mudanças que a gente pode com certeza fazer, o processo democrático é a melhor solução para apresentar resultados de verdade para o dia a dia, para a vida das pessoas. Arthur, a gente está conversando aqui com Arthur Melo, que é coordenador de Advocacy da coalizão Pacto pela Democracia. Você disse que a gente precisa lutar contra o autoritarismo. Agora estamos falando de um movimento que está se fortalecendo mundo afora, haja vista essa reeleição do Trump, a cerimônia que foi a posse dele, né? Os gestos, os sinais que foram passados aí dessa linha mais dura que aparentemente vai prevalecer nos Estados Unidos a partir de agora. E eu te pergunto, como é que, diante desse cenário de fortalecimento de lideranças mais autoritárias mesmo, né, ligadas a essa tirania, vamos chamar assim, como é que o Brasil pode atuar em termos diplomáticos para promover cada vez mais, para proteger também os valores democráticos? A gente viu e a gente observou isso tanto com Biden, vou usar aqui os mais famosos, né? Tanto com Biden quanto com o presidente Lula, que foram presidentes, são pessoas mais experientes, mais velhas, que estão na política há bastante tempo, já viram de tudo, mas que se surpreenderam com a tentativa de golpe que ambos sofreram. E tomaram para si a agenda de ir pelo mundo falando sobre defesa da democracia. Eles fazem da forma que eles entendem que faz mais sentido. Acho que essas questões diplomáticas, principalmente para países gigantescos e relevantes na agenda internacional, como o Brasil e como os Estados Unidos, ele tem suas complexidades que a gente muitas vezes até não sabe ou não consegue entender, mas a gente, como sociedade civil, decidiu também ajudar nessa discussão. A gente criou, dentro do Pacto pela Democracia, com outras 16 organizações da sociedade civil organizando, mas é uma agenda que contempla as 200 que fazem parte da nossa coalizão. A gente fez uma agenda chamada Agenda Democracia Forte, que é justamente pensando que o negacionismo que foi tão forte dentro de países autoritários, como foi no Brasil, como foi nos Estados Unidos, o negacionismo em relação à pandemia foi muito forte. O negacionismo em relação à democracia também é muito forte, e a gente também precisa de vacinas contra roubos autoritários. E aí, se você for, convido aí os ouvintes a entrarem em www.democraciaforte.org.br, www.democraciaforte.org.br, lá você vai ver a nossa agenda. Nossa agenda são 8 pilares, que vão desde despolitização e democratização das forças de segurança até educação cidadã. Vão desde combate à rede internacional de autoritarismo até participação social. A gente traz uma série de diretrizes que a gente construiu ao longo de um ano inteiro para a gente conseguir, nortear o debate.
porque é muito difícil, é muita coisa para fazer. Eu acho que a gente está sofrendo esse ataque de oportunidade de todos os lados do autoritarismo internacional. Então, a gente se dedicou o ano passado a ouvir especialistas e organizar, pelo menos, diretrizes. Então, para nós, por exemplo, quando a gente fala de combate à rede internacional de autoritarismo, é muito importante para a gente criar iniciativas em parceria com a sociedade civil e governos internacionais de monitoramento e desfinanciamento e responsabilização legal de agentes e condutas antidemocráticas que tenham impacto no contexto brasileiro. Olha, a gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro, a gente viu o que aconteceu antes do 8 de janeiro, a gente viu que tem acontecido esses ataques antidemocráticos dentro do Brasil. Isso tende a se intensificar. Então, a gente criou essa agenda para se preparar, para trazer essas vacinas. A gente convida todo mundo a ler, a trazer sugestões, a vir conversar com a gente, mas vai ser uma tarefa muito difícil, a gente tem certeza. Cada vez mais esses líderes autoritários têm se fortalecido ao redor do mundo, mas a gente tem a nossa tarefa aqui de, como eu posso dizer, não deixar a peteca cair. A gente tem que continuar com essa altivez e com essa certeza, não só certeza, como nossa intransigência na defesa da democracia. Seja você uma pessoa de esquerda, seja você uma pessoa de direita, não importa. A democracia é o que faz você poder ser de esquerda ou de direita. Então, a gente convida todo mundo a dar uma lida, a fazer parte desse movimento de fortalecimento da democracia, porque os próximos anos, principalmente os próximos 2 anos, tendem a ser cada vez mais desafiadores para nós. Arthur, para a gente encerrar, outra questão que penso tão importante quanto essas que a gente está falando aí, a tirania, enfim, mas a questão relacionada ao meio ambiente. A gente viu que o Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, não é? Como é que você avalia esse movimento e que desafios adicionais surgem para a sociedade civil brasileira na promoção de políticas ambientais, políticas climáticas também? Bom, os Estados Unidos é um dos países mais poluentes do mundo, então a gente não pode falar da perspectiva ambiental única e exclusivamente a partir do Brasil. Ontem, o Trump fez uma série de discursos. No discurso mais institucional que ele teve, no discurso mais sério, entre várias aspas aqui, que ele fez ali na Casa Branca, ele fez questão de falar, ele coloca 2 emergências para os Estados Unidos. Uma que é uma emergência da imigração, que aí a gente também pode discutir depois, mas outra que é uma emergência da energia. E quando ele fala de emergência da energia, ele está falando de petróleo. Ele até fala, drill, baby, drill. O que isso quer dizer? Perfura, meu bem, perfure. O que é? É para as pessoas, para essa forma de conseguir petróleo, muito comum nos Estados Unidos, que é um desastre para o meio ambiente, que é o que ele quer que aconteça cada vez mais, acabando com qualquer tipo de fiscalização, com qualquer tipo de sanção. A gente aqui, quando havia os Estados Unidos como parceiro, a gente conseguia fazer articulações internacionais com mais peso, principalmente da economia e da geopolítica, a partir dos Estados Unidos, com a chancelaria que eles têm. Agora, a gente tem um adversário político. A gente tem um adversário que fala que as mudanças climáticas não existem. A gente tem um adversário que olha para o Brasil, para as políticas de preservação, principalmente da Amazônia, como ruins para o planeta. Então, o que antes a gente tinha como aliado para não só conseguir principalmente até financiamento, parceria, pesquisa para a nossa preservação ambiental aqui, agora, e fazer isso ao redor do mundo também, com o Acordo de Paris, ao qual o Trump decidiu sair. Agora a gente tem um adversário que se coloca como adversário da política doméstica brasileira
no que diz respeito a meio ambiente, no que diz respeito à responsabilização, à preservação da democracia. O Trump também saiu da OMS, da Organização Mundial da Saúde, então, caso aconteça uma nova pandemia, o que pode acontecer, principalmente, inclusive, por causa das mudanças climáticas, né? Então, se acontecer uma outra pandemia, a gente não vai ter o apoio da maior potência internacional. Então, isso coloca um desafio para o Brasil, com certeza, mas isso é um desafio civilizatório. O autoritarismo, a nível internacional, é um desafio civilizatório que a gente vai precisar combater com ainda mais força a partir de hoje. Muito bom. Arthur Melo, coordenador de Advocacy da Coalizão Pacto pela Democracia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela disponibilidade aqui com os nossos ouvintes. Até uma próxima, Arthur. Bom dia para você. Muito bom dia, muito obrigado. Falei que ia fazer isso, vou repetir. Quem quiser saber mais pode entrar no nosso site ou no nosso Instagram, @Pacto pela Democracia. Muito obrigado a toda a equipe do Isso é Bahia e da Tarde FM. A gente fica à disposição. Um abraço. 5 minutos para as 8 na Tarde FM.